A paz do Senhor Jesus, família. Eu espero que você tenha acompanhado lá os cultos no canal Ibatista, que é o canal da nossa igreja. Também no Facebook, Pastor Cláudio Gimenez, no Instagram, Pastor Cláudio Gimenez. Sempre eu estou postando alguma coisa e você pode ali compartilhar essas informações e também opinar ali, conversar com a gente, tá bom? Aqui no nosso canal no YouTube, Pastor Cláudio Gimenez, eu trato de algumas questões, como por exemplo, Nova Ordem Mundial e alguns estudos. Então, se você quer participar desses breves estudos, que são coisas rápidas, você fique à vontade e também para comentar se você quiser, tá bom? Vamos lá. Eu tenho devido aqui ao pessoal as questões entre comunismo, socialista fabiano, o socialismo fabiano e o islamismo, que eu citei num outro vídeo, que são as três forças totalitárias hoje que querem ter um domínio sobre todo o globo, e nós sabemos que na Bíblia Sagrada, em Apocalipse, o apóstolo João, ele tem uma visão tremenda, e nessa visão ele aponta realmente para um governo único que vai se estabelecer. Porém, esse governo único, que virá através de um caos terrível no planeta, ele vai se estabelecer, mas é um governo enganador, ou seja, é o governo da besta, o que também no Islã é informado, tá? Mas vamos entender o porquê que eu coloquei comunismo, socialismo fabiano e islamismo dentro de grupos que estão trabalhando agora para a nova ordem mundial e como eles se relacionam e como existe essa relação, né? Porque aparentemente você já ouvindo assim fala, pô, acho que não daria certo para esses caras andarem juntos. Mas enfim, nós vamos entender um pouquinho mais hoje. Vamos lembrar antes disso que no século 23 antes de Cristo, nós tivemos aí o reino de Acádia, né, o Sargão de Acádia, que já tinha uma ideia totalitária, tanto que era um reino multirracial e eles queriam dominar todo o mundo da época. E claro que eles acabaram dominando o mundo conhecido da época, tá? Era sempre essa ideia de um governo único absoluto já em 23, século 23 antes de Cristo. Tive que pôr no modo avião, que estava entrando mensagem aqui. Então, o que acontece, pessoal? No século XX, isso começa a tomar forma. Realmente, ela começa a crescer vertiginosamente. E, por exemplo, uma das frases de Rockefeller é que uma nova ordem mundial vai surgir de um caos. Porque ele entendia que quando o planeta entrasse num caos absoluto, aí sim as pessoas aceitariam o governo único. E o Rockefeller faz parte desse grupo que nós denominamos como socialistas fabianos ou globalistas, tá? Se quiser chamar de globalista também, dá na mesma. Então, o globalista é o socialista fabiano. Vamos pegar agora as diferenças, que era isso que eu estava devendo. Então você já percebe que ao longo da história da humanidade sempre houveram esses camaradas que queriam dominar todo mundo e acabou. Quero ser o cabeça de tudo e ponto final. Né? Então quer dizer, todo mundo é igual, mas eles são superiores. Tá? Uma coisa que você vai sempre perceber nesses regimes totalitaristas é que a população fica recebendo a informação que todos são iguais, mas eles são os superiores, eles são os que vão reinar, vão governar. Você é igual, mas eu te governo, tá bom? Então você vai receber favores, mas desde que eu seja o seu governante, tá bom? Então vamos lá. Comunismo. O comunismo você já conhece. O comunismo tem essa face de que todos são iguais, todos, independente de quem seja, homens ou mulheres, seriam iguais, porém, como alguém disse uma frase assim, alguns são mais iguais do que os outros, né? Eles ficam no poder. Você pega um exemplo hoje da China, né? Você vê que tem muitas regiões da China que as pessoas vivem com muita dificuldade, vivem debaixo de um regime que eles consideram, inclusive, essas pessoas um regime opressor, e nós sabemos como funciona, quer dizer, tem a sua própria rede de internet, eles têm que usar certos aplicativos da mídia que são todas do governo, quer dizer, tudo é medido, tudo ali é vigiado. Existem regiões da China,
por incrível que pareça, existem grupos islâmicos lá que eles vão para um campo de readequação social, tá? Que, quando você vê as fotos, eu vou pôr aqui, praticamente parece mesmo um campo de concentração, mas fala que estão só fazendo uma readequação social nesses caras loucos aí. Mas peraí, Cláudio, você não falou que o comunismo e o islamismo estão juntos? Não, estão, mas não nesse ponto aí, tá? Você vai perceber até o final do vídeo que eles acabam trabalhando juntos, né? Porque eles têm um objetivo. Então um está usando o outro, mas eu vou chegar lá. E aí então o comunismo, o regime totalitário, ele quer que todo mundo seja comum. É um coletivismo, né? Está pregando esse coletivismo, que é o que o globalista vai pregar também. Então, dentro desse coletivismo, ou seja, tudo é igual para todos, tudo será da mesma maneira para todos, mas não para os líderes. Os líderes são sempre superiores, né? Enquanto você vê aí num regime de liberdade, qualquer pessoa consegue, através do seu esforço, sua dedicação ou do seu estudo, que seria até muito bom ter, chegar aí numa posição de liderança, né? Através de um partido político, ele pode ser eleito e pode expor as suas ideias. Então nós tivemos 35 anos praticamente aí com eleições, as primeiras foram escolhidas indiretamente, mas depois já de forma que o povo começou a decidir quem seria o seu governante. Erramos e acertamos e estamos aqui hoje, tá? Então, o comunismo não vai permitir isso. O comunista não vai permitir. Você acha que quem vai assumir o governo depois daquele grupo ditatorial que está lá? É quem eles delegarem, é quem eles decidirem. Uma eleição ali para inglês ver, né, como a gente fala aí, você pode ver aí pela Venezuela. Você acha que realmente o povo venezuelano votou e queria o Maduro no poder? Pelo que a gente vê, não. Pelo enxame, ou pela horda, falando positivamente, tá? Pelo grande número de pessoas que vieram da Venezuela, os venezuelanos vieram para o Brasil, nenhum deles eu ia falar, não, como eu amo, sim, é maravilhoso, sim, o Maduro é maravilhoso. Nenhum deles eu ouvi falar isso. Pode ter alguém que fale, pode até ser, eu não sei quem, mas o povo, não, porque é assim, enquanto uns poucos viviam de forma muito abastada dentro de um regime comunista, outros viviam sem ter o que comer, ou não viviam, não é? Então, o exemplo de comunismo, a gente já sabe que não deu certo. Isso daí não é, alguém vem com a loucura de que vai dar certo, não vai dar certo. Comunismo por comunismo não vai dar certo, vai estourar o planeta inteiro, mas eles são totalitários, né? Então, Marx, Lenin, todos eles são totalitaristas. Então eles querem o poder e ponto final, é do jeito deles, do jeito que eles pensam. Não é à toa que desde que começou isso, através da Rússia, China, foram mais de 100 milhões de pessoas que morreram em virtude disso, só que logicamente isso não é noticiado, porque como na Ucrânia, é proibido o comunismo. Por que será? Porque é bom? Poxa, né? Agora aqui não é bom para a Ucrânia, mas é bom para nós. Para nós, a televisão diz que é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso, né? Quer dizer, espera um pouquinho, tem alguma coisa errada aí. Então esse totalitarismo não é bom, tá certo? Porque as pessoas perdem a liberdade. Por exemplo, vai perder a sua liberdade do que você posta na internet, você perde sua liberdade de que aplicativo você vai usar, que é o caso da China, por exemplo, tá? A gente pegando a China como exemplo aí. Ah, quem goste da China, puxa, vá morar na China. Ah, quem gosta da Venezuela, eu acho que a Venezuela está recebendo o pessoal lá. Quem quiser ir, brasileiro, acho que pode ir para lá. Se alguém quiser ir, pode ir. Agora, se eu estou no Brasil e o Brasil predominantemente quer liberdade e predominantemente quer decidir os seus governadores, governos, predominantemente quer ter liberdade na internet, então, poxa, eu estou aqui. Se eu não quero nada disso, eu vou morar onde é diferente. Por que tem que mudar a maioria da população por um pequeno grupo que acha que o comunismo é bom? O comunismo é bom, vão a países que já aderiram, né, que já são, particularmente, ou por decisão, como foi, comunistas. Então, o comunismo vem com essa questão, totalitarismo e com a ideia de que religião é o ópio do povo, quer dizer, que faz mal, é uma doença, é um vício, é uma droga, né? E claro que aí o cristianismo está na ponta. Por quê? Se você olhar
para o globo, o Ocidente praticamente é cristão. Então, quando querem ganhar espaço no Ocidente, vai ganhar espaço no meio de cristãos que sabem que os comunistas são contra a sua fé, contra Jesus, o Cristo? Obviamente não. Então, quando alguém fala assim, eu sou evangélico e sou comunista, eu digo, é mentiroso de um lado ou de outro. Ou está mentindo para os comunistas ou está mentindo para Jesus. A questão é que se estiver mentindo para Jesus, Jesus já sabe. E mesmo que minta, que não está mentindo, Deus sabe todas as coisas. Então, disso não escapa, né? Então tá. Então, pera um pouquinho. O comunismo é um regime totalitário que quer o domínio absoluto e que quer erradicar a fé. Por quê? Porque não dá para competir com Jesus. Jesus é o rei dos reis dos reis. Então, se ele não massacrar o cristianismo, calar a boca do cristianismo, ele não vai conseguir dominar. Vai ser sempre uma pedra no sapato. Andando com o comunismo, a gente fala assim, o socialismo fabiano é a mesma coisa, porque comunista é um socialista, o socialista é um comunista. A questão é o modus operandi, né? O socialista fabiano, basicamente, ele é um globalista. São os banqueiros, os donos do dinheiro, né? São os donos do planeta no que tange a questão financeira. E eles bancam o comunismo também, né? Tanto que levaram suas fábricas para lá, muitos deles. Agora está tendo umas mudanças aí, mas basicamente foi isso, deu muita força para a China cresceu muito. Porque eles vão tirar da onde? Né? Vão tirar dos globalistas, dos grandes bancos, das grandes empresas globalistas. Porque senão eles vão produzir do quê? Né? Eles não tinham como produzir. E eles então ganharam toda essa força. Então o socialista fabiano, ele pensa a mesma coisa, todo mundo tem que ser igual. Por exemplo, o Zuckerman, você sabe qual é a mídia dele? As mídias dele, ele é um globalista. Agora, você acha mesmo que ele vai querer viver igualitariamente, de forma igual, com você, comigo, se implanta esse socialismo fabiano, quer dizer, todo mundo é igual, comunismo, todo mundo é igual, e um governo absoluto que dita tudo que a gente come e veste, apesar que já existe isso, né? Eles já fazem isso de uma forma tranquila. Mas agora esse último teste que foi feito aqui, será que a gente consegue dominar as pessoas pelo medo? Opa, olha, o Rockefeller estava certo. O caos faz com que as pessoas se submetam a outro tipo de regime de governo e a outra forma de viver. É o que nós aprendemos aqui com esse momento que estamos passando. Agora, olha que interessante. Ele não vai querer, por exemplo, se todo mundo tem que viver com R$ 2.000 para ser todo mundo igual, você acha que ele vai viver com R$ 2.000? Acho que ele nem sabe o que é isso. O Zuckerman, o dono aí dessas mídias, ele não sabe o que é isso. Fala assim, ó, viva com R$ 2.000. Fala, o quê? É muito ou é pouco isso? Eu faço o que com isso? Compro um café? É um cafezinho que dá para pagar com isso daí? Porque para ele isso daí é uma mixaria. Tão mixaria, meu, que ele não tem nem ideia se isso daí se esse valor todo está numa moedinha, ou está numa notinha, ou está num centavinho de alguma coisa. Ele não tem ideia, ele não tem noção de dinheiro, de quantidade de dinheiro, pessoal. Esse pessoal que está na cúpula do comunismo, na cúpula dos globalistas, que são esses caras, claro que o Zuckerman está bem abaixo dos Rockefeller, Rothschild e tantos outros, né, mas ele está lá junto. Mas você acha que esses caras sabem? Eles falam assim, a pessoa consegue viver com 2.000, então todo mundo tem que ser igual, para todo mundo ser feliz. E o Estado, nós, quanto o Estado, vamos cuidar de todos. Tá bom assim? Não, não tá, cara. Nós queremos também ter a oportunidade de crescer, de pregar o Evangelho. Agora, porque o Evangelho me diz o quê? Que eu sou coletivista? Não. O Evangelho diz que nós somos todos iguais perante o Senhor na nossa salvação. Mas o Abraão foi um homem que que prosperou muito, e isso foi louvado muitas vezes por muita gente. E está explícito na Bíblia que ele prosperou muito. Está lá que vamos lá, vamos colocar aqui que Davi ficou próspero, prosperou muito, Abraão prosperou muito, Jacó prosperou muito. Sempre essa citação da prosperidade de cada um. Então, quando vem Jesus, ele não vem abolir isso, tanto que pessoas ricas acompanharam Jesus. Doavam sim para quem tinha menos, mas não que eles deixavam de ter ou de ser quem eles eram. O apóstolo Paulo mesmo fala, até olha, você trabalha para alguém, honre seu patrão.
Tá? Tem que ser uma bênção lá porque você é cristão. Então sempre a Bíblia nunca disse que tinha que derrubar isso na sociedade. Vá lá e mate o seu patrão para ser todo mundo igual. Vá lá e destrua o seu patrão. Não, não ajude essa empresa que você está trabalhando para que então todo mundo seja igual. Nunca foi isso, pessoal. Nunca foi isso. Nunca ouvi isso. O que houve é o seguinte: se eu tenho duas blusas, eu tenho meu irmão passando frio, por que eu não posso dividir? Lógico que eu posso. Eu posso, claro, como ser humano que eu sou, mas não quer dizer que eu não posso comprar 10 blusas, se eu quiser, se eu tiver poder aquisitivo para isso. E eu posso doar 9? Posso, mas posso doar 5? Posso, não importa. Eu vou viver, mas eu vou trabalhar, eu vou prosperar e Deus vai nos prosperar, vai nos abençoar. Nunca foi essa questão, olha, você vai ficar na mesma aí. Tá? Aqui no planeta. Nunca ouvi isso. Mas esses caras querem, todo mundo pode ver com 2.000, então todo o planeta vai ter 2.000 reais. Mas e eles? Eles não, cara. Eles não. Então o socialismo fabiano tem essa ligação com o comunismo. Ele é diferente porque ele vai através do controle que ele já tem da mídia, que ele tem o controle das indústrias farmacêuticas, o controle dos bancos, o controle do dinheiro. E o comunismo, ele vem através da força, por isso 100 milhões de pessoas morreram. Tá? Aí o Islã, como que entra aí? Porque o Islã não é a favor do globalista, do banqueiro, mas hoje ele está sendo bancado. Você pode ver que as relações do Estado Islâmico, ou do Islã, né, é uma relação, certa, de onde eles vão tirar dinheiro? Vão tirar dinheiro ali da Arábia Saudita, de alguns de poços de petróleo, de gás, mas eles também são bancados pelos globalistas, assim como os comunistas. Porque de onde que eles vão tirar o dinheiro? De onde que eles vão como eles vão para combate? Não teriam mais forças. Então a força está vindo de algum lugar. É o que foi até explícito recentemente aí, por exemplo, o George Soros, ele é um magnata que investe em questões socialistas ou comunistas. É o que está na mídia, não é isso? Então, não está escondido isso. Então, o que nós temos que perceber é como eles trabalham. Então, o Islã, ele tem a Sharia ali. A Sharia é o quê? Toda a lei islâmica seja implementada em todo o planeta. Isso tem a ver com o comunismo? Não. Isso tem a ver com o socialismo fabiano? Não. Só a ideia totalitária é que tem a ver, né? Todo mundo tem que servir e ponto final. E aí há grupos radicais e todo mundo sabe que os cristãos são inimigos, número um, do comunismo porque impede a questão de abdicar sua fé. O cristão é contra a implementação da destruição familiar, do aborto, tudo que é parte da agenda globalista. A prostituição é normal, ser homem ou mulher é uma decisão da pessoa, não é um nascimento dela que diz o que ela é o que ela quer ser. Então crianças, como você já viu por aí, crianças que decidiram não ser, como uma criança decide o que ela é ou o que ela não é, né? Eu acho que o adulto pode querer decidir o que ele quer ser, mas como ele nasceu, daí não tem como o ser humano decidir. Quem é cristão sabe quem deu X ou Y ali para o homem foi Deus. Então, nós dependemos de Deus nessas questões. Quem quer se aproximar de Deus, agrada aquele que o fez, né? O nosso Criador, agradar o nosso Criador e receber a salvação através de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos traz o perdão dos pecados. Agora, veja só. O Islã ele está sendo utilizado para esses enfrentamentos no mundo ocidental, porque o mundo ocidental, lembra, o mundo ocidental predominantemente é cristão. E o cristianismo não aceita, quem é cristão, quem é seguidor de Cristo, não aceita comunismo. Não se dobra para comunismo. A mesma coisa de se dobrar para Nero. E eles se dobraram? Não, eles foram mortos lá por leões, por tigres lá nas arenas, ou até assassinados a sangue frio, porque eles não aceitaram aquele totalitarismo Nero dizendo que não, Deus não, eu é que mando. E o comunismo diz isso, Deus cai e tira Deus porque é o ópio do povo, e eu comando. E aí, logicamente, o cristão é uma pedra no sapato. Aí o globalista, que tem que destruir tudo que nós conhecemos, a moral cristã, o pensamento grego e o direito romano, né, que nós temos hoje. Foi assim que o Ocidente ganhou força, né? Você fala assim, nossa, o mundo ocidental é muito poderoso. Sim, mas foram com essas três bases. A moral cristã, o pensamento grego e, logicamente, o direito romano. E aí se expandiu, cresceu poderosamente. Então é uma pedra no sapato. Do que? Do globalista. Porque o globalista tem ideia, se destruir tudo, eles vão aceitar o que nós queremos. Porque eles não vão aceitar de boa.
que nós vamos governar e ponto final? Porque a Bíblia já relatou profeticamente a respeito deles, nós já sabemos que daí vem a besta. Você vai aceitar? Você não vai. Você vai aceitar a marca da besta? Você não vai, né? Se você ficar, você não vai aceitar a marca da besta. Então eles sabem de tudo isso. Tem que destruir o cristianismo para que exista uma aceitação e Cristo não volte. Porque se o cristianismo for abafado, Jesus vai voltar como? Se primeiro tem que ser pregado a toda criatura a palavra de Deus. Quando acaba o cristianismo, não há mais essa pregação. Então, logicamente, o Islã ajuda muito nisso ao globalista? Ajuda, porque o globalista ele não precisa fazer nada, ele vai injetando dinheiro lá, claro, tendo a mídia, o banco, a indústria nas mãos, o dinheiro nas mãos, ele ajuda o Islã, que o Islã vai tentar abafar de uma maneira ou de outra o cristianismo ocidental, e aí pronto, está trabalhando para quem? Só que logicamente, nós sabemos que quando a igreja de Cristo não estiver mais na terra, vão correr rios de sangue na terra, diz a palavra de Deus. E aí são eles contra eles mesmos, lutando uns contra os outros, para serem os dominadores absolutos. Então o Islã, a ideia é espiritual, ele tem uma ideia de serviço a Deus, que está sendo uma marionete na mão desses globalistas que estão injetando dinheiro no islamismo mundialmente. Tá bom? Então acho que deu para ficar legal, aberto. Comunismo, socialismo fabiano e o islamismo trabalhando nesse contexto para... O Islã não quer isso, né? Mas indiretamente está trabalhando para o controle da besta, para o controle do Maitreya, do controle do governo único, que o apóstolo João informou que haveria, que é o período da tribulação. Eu acho que deu, né? Se não deu, você bota aí na pergunta, quiser acrescentar, ajudar em alguma coisa, sempre bem-vindo. Não estou aqui querendo ser absoluto, conhecedor de tudo, né? Pronto, aqui eu resolvi toda a questão de maneira nenhuma, mas se alguém quiser contribuir positivamente, é muito bem-vindo. E espero que eu tenha te ajudado a esclarecer esse pedacinho aí da história que estamos vivendo aqui no século agora 21. Deus abençoe.